Anderson me fez lembrar, agora ele perguntou se está tudo bem. Graças a Deus, vai tudo bem com a mocidade. Mas uma vez eu fui pregar num sepultamento de um irmão, lá na Serra, e 15 minutos antes de eu pregar, a filha dele foi lá onde eu estava e disse para mim: Pastor Paulo, está tudo bem com o senhor? Eu falei: tudo bem. Ela falou: Pastor Paulo César, está tudo bem com o senhor? Eu falei: está tudo bem. Ela perguntou 3 vezes, na terceira vez, eu respondi que estava tudo bem também. Só que, quando me chamaram para dar a mensagem, a minha perna tremeu. E o chão fugiu. Mas foi questão de segundos, né? Era um amigo meu que tinha morrido, um irmão muito querido, que eu conheci em Brasília e preguei no seu sepultamento aqui na Serra. Nós louvamos a Deus, irmãos, por esta noite. O texto da mensagem é esse que foi lido de Lucas 19, de 1 a 10. E nós queremos, antes de entrar propriamente na mensagem, ouvimos este hino, cantamos este hino tão bem cantado. Nós vemos aqui a irmã Ruth, Paris, o irmão pastor Juventino, irmão Itiel, irmã Lanite, e tantos outros que eu poderia dizer, mas eu não vejo hoje aqui o irmão Aldeir. E ele estaria cantando com muito frescor este hino. Mas tem ali o irmão Eliezer, pai, né? Que também louvou junto conosco. Irmãos, a igreja do Aquidabã é uma exportadora de jovens para fora. Alguns voltam, como a Lorena, né, que está aqui. Lorena esteve ali em Vassouras com a Rúbia, a Carol, né, Carolina, e a Sabrina, toda Sá. Ela voltou e as outras já terminaram seu curso e estão dando seguimento às suas vidas. A irmã Mary Ruth e o irmão Adelson exportaram o Thomas, o Tiago e o Thales. Todos três, me parece, são engenheiros, né? Formaram-se engenheiros. Um é médico. O Chugnin e a Júlia transportaram o Tiago, que hoje está trabalhando em Vitória, na Vale do Rio Doce, e o Mateus, que de vez em quando dá uma voltinha aí pela Europa, né? Mateus está lá em São Paulo. E nós temos a grata satisfação, e das Scheideggers nós temos a Mariana e a Ariadna, que estão em Ouro Preto, Minas Gerais, fazendo o seu curso. E hoje nós estamos aqui para louvar a Deus e agradecer a Ele pelo êxito do Leonardo. Leonardo vai, acho que é agora, já no início de julho, né? Já vai começar na UVV, aprovado em medicina. Ele está conosco com a cabeça raspada, graças a Deus, acho que não tem mais nada além da cabeça raspada. Tomara que não tenha. A irmã Heloísa, sua mãe, está aqui, membro da igreja, são membros da igreja. E nós queremos pedir que eles venham aqui à frente, vamos recomendá-lo como igreja, recomendar este jovem Leonardo para o Senhor. Irmão Chuguirinho, vem à frente, por favor, e vamos orar por esses irmãos, principalmente por esses jovens. É uma bênção de Deus, nós termos jovens que estão sendo aprovados, estão estudando, estão gastando. Isso, pode subir. E Deus tem dado inteligência a eles, com os nossos cumprimentos, nossas orações, que o curso seja uma grande bênção. Doutora Heloísa, Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. A Celi também vem, os outros SAS podem vir também, já que, desculpe não ter lembrado de todos. A gente não está acostumado com isso, não é todo dia que a gente vê isso, né? Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós somos gratos, ó Pai, porque Jesus, o Senhor fez uma escolha também de homens, podemos dizer, homens robustos, fortes, jovens. E aqui vemos, ó Pai, o filho da irmã Heloísa, com toda a robustez, jovem,
para testemunhar e viver o Teu Evangelho, não só aqui, Senhor, mas em toda a parte da terra. Amém. Senhor, assim foi, ó Pai, que eu pedi para a vida dos meus filhos, ó Pai. Não pedi para a esposa, para os filhos dele, eu pedi para eles, especialmente para o Tiago e para o Mateus, ser sua testemunha. Eu coloquei o nome do Tiago para honrar Jesus Cristo. Coloquei o nome do Mateus para honrar Jesus Cristo. Não foi para honrar empresários, políticos, pecadores, não. Foi para te honrar, Jesus. E eu creio que eles estão te honrando. E eu creio também, Senhor, o filho da Heloísa pode muito te honrar como médico. Os filhos da nossa querida irmã Mary Ruth, mais o Adelso, eles podem muito te honrar em qualquer lugar neste planeta, como engenheiros, médicos ou outra profissão, ó Pai. Senhor, não tem nada mais lindo, nada mais belo, ó Pai, quando a gente chega perto de um irmão, ó Pai, que exerce uma profissão de médico, engenheiro, cai o título por terra e a gente chama meu querido irmão, minha querida irmão. Senhor, isso é tão gratificante, tem um preço da tua cruz, Senhor. Não tem um preço só de um canudo de papel, de um conhecimento humano que se encerra na sepultura, ó Pai. Vai muito além da sepultura, ó Pai. Ele vai na tua glória. Aleluia, ó Pai, porque eu tenho certeza que tu estás gravando esta oração. Eu quero te pedir por todos que passam por essa igreja, ó Pai, para ir para distante, ó Pai, como foram meus 2 filhos, Senhor. Que o Senhor esteja usando, ó Pai, para pregar a tua palavra e para ser testemunha. E nesse mesmo instante, ó Pai, eu te peço perdão pelo tempo em que eu tive em grande oportunidade, ó Pai, de ser testemunha seu em várias empresas no Rio, ó Pai. Eu não fui, ó Pai, eu fui negligente, mas, Senhor, graças a Deus que o Senhor me perdoou, e os meus filhos estão sendo, a minha esposa está sendo, e vários, Senhor, amigos meus estão sendo, que eles entendem, Senhor, que tudo vai ficar aqui, tudo não passa da sepultura, ó Pai, e nós temos que ser testemunha seu. Por isso eu oro, te agradeço por esse celeiro que tu tem aqui em Aquidabã e em várias partes da face da terra, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, que seja um curso muito abençoado e abençoador, e este novo médico que vai surgir, graças a Deus. Hoje é o dia das mães, não é o dia dos profissionais liberais, mas nós falaremos sobre um, cuja história só está registrada em Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. É bom que se diga, antes de mais nada, que Jesus não está querendo salvar somente profissionais liberais. Ele quer salvar os pedreiros, os carpinteiros, os desempregados, as donas de casa, os engenheiros, os alfaiates, professores, que são profissionais liberais, né? Enfim, quem é profissional liberal e quem não é. O Senhor tem uma salvação para todos. Ele veio buscar a todos, Ele ama a todos e abre a porta para todos. Ele é a porta das ovelhas. Quem quiser ouvir a sua voz, ouvirá, se deliciará com essa voz e cantará louvores ao autor dessa voz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ficamos muito felizes, irmãos, porque a igreja, o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Para Jesus, todos são alvos do seu amor, da sua graça, da sua compaixão. Há cerca de 25 a 30 anos eu conheci um irmão, engenheiro, e ele era um pregador da palavra, um homem inflamado, jovem, foi jogador de futebol lá na cidade dele, mas fez o curso dele, e era um pregador, um dos bons pregadores que eu tenho ouvido. E um dia, eu chegando para a igreja, eu o chamava de doutor João para lá, doutor João para cá, e ele me ouvia, mas sempre que ele me ouvia com uma certa reserva.
Até que ele teve um momento, que ele teve uma oportunidade, a gente jogava bola juntos também. Falou: Paulo César, o que você é na igreja? Eu falei: eu sou um servo de Deus. Pois eu também sou um servo de Deus. Por que esse doutor? Por favor, me chame de irmão. Eu sou o irmão João. Consequentemente, Deus me abençoou, eu fiz um curso, hoje eu sou um engenheiro, tenho uma firma de construções, depois eu trabalhei nesse escritório, e etc, etc, tal. Mas antes de tudo, eu não abro mão de que, em primeiro lugar, eu sou um servo de Deus, redimido pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. Não que não se possa usar. E às vezes ele tem que assinar, tem que ter o número dele lá, tem que ter a matrícula, e ele tem que ser realmente reconhecido como tal, porque se ele não mostrar o diploma dele, ele não é reconhecido. Mas ele queria sim fazer o trabalho dele como um profissional, mas queria, enquanto desenvolvia a sua função profissional, ele queria dizer que ele estava ali naquele lugar como um servo de Deus, cheio de gratidão, porque foi Deus que fê-lo chegar àquele patamar da sua vida. E ele agora podia ser um homem público e servindo na cidade onde ele estava. Graças ao Senhor, que nós temos recebido incentivos a cada dia nos cultos das nossas igrejas, principalmente na escola dominical, nas classes de jovens, de adolescentes especialmente, incentivos para que eles estudem, não abandonem os livros, não esqueçam os livros, estudem, 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 e muitos deles têm obedecido esse conselho, e muitos pais podem dizer: muito obrigado, Senhor, porque o meu filho conseguiu concluir uma faculdade. Muitos pais que não têm faculdade, mas prepararam os seus filhos, incentivaram os seus filhos, encorajando-os a que eles buscassem uma profissão digna e honrassem ao Senhor nessa profissão. Nós temos visto que muitos pais, eu creio que os pais desta igreja, têm honrado as suas profissões, e os seus filhos não se envergonham deles, pelo contrário, como eu ouvi hoje de um filho: eu tenho prazer de ser filho da senhora. Eu posso dizer isso no Dia das Mães: eu tenho prazer de ser o seu filho. Eu vi um filho falando isso para sua mãe. E como é bom a gente ouvir isso, né, irmã Heloísa? Graças a Deus por isso, né? Bem, mas Zaqueu, ele era o superintendente, provavelmente, dos cobradores de tributo para Roma. Era um cidadão judeu, funcionário do governo romano, e era rico, mas era um homem de pequena estatura. Não importa o tamanho, importa que essas características são as suas características, e importa muito mais ainda que este homem rico, de pequena estatura, um homem que talvez não tivesse uma profissão muito simpática para os judeus, porque ele, sendo judeu, ele era funcionário do governo romano. Então ele cobrava impostos dos judeus para Roma. Mas ele era um homem que teve desejo de conhecer o Senhor. Possivelmente ele não conhecia Jesus, já havia ouvido falar. Alguém já teria dito a ele: olha, existe um homem aí, está fazendo milagres, etc., isso e aquilo. E ele desejou ver Jesus. Então o texto diz que, em Jesus entrando na cidade, Zaqueu, sabendo que Jesus estava na cidade, o texto de Lucas nos informa isso, capítulo 19, não é? Versículos de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, era chefe dos publicanos.
E ele desejou conhecer Jesus. Ele quis conhecer Jesus. Como Jesus estava sempre acompanhado de uma grande multidão, e quem chegasse atrasado ia ter dificuldades para chegar na frente, para vê-lo face a face. E como era de pequena estatura, Zaqueu teve um expediente. Ele vai passar debaixo dessa árvore aqui. Não tem outra saída para ele. Eu o verei de cima. Eu verei Jesus numa posição provavelmente privilegiada. Mas qual não foi a sua surpresa, né? Quando Jesus, passando ali pelas copas daquela árvore, sicômoro, Zaqueu ouviu dos lábios de Jesus: desce depressa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Eu creio que Zaqueu teve duas surpresas maravilhosas. Primeiro, ele não imaginava que Jesus soubesse o seu nome. Ele era, provavelmente, para ele mesmo, um ilustre desconhecido. Mas Jesus, que conhece todas as pessoas e nos conhece pelos nomes de cada um de nós, embora a Bíblia diga que na glória nós teremos um novo nome. Lá no Apocalipse nós lemos isso. Nós ganharemos um nome diferente deste que temos aqui. Mas ele, quando ouviu Jesus dizer Zaqueu, ele deve ter tremido na base. Olha, ele me conhece, ele está chamando pelo meu nome. E deu-lhe uma ordem: desce depressa. Outra surpresa. E a terceira surpresa nessas poucas palavras: eu quero ir para a sua casa. Eu quero levar você para a sua casa. Zaqueu queria ver Jesus. E Jesus queria levar Zaqueu para casa. E a casa de Zaqueu passaria a ser a casa de Jesus. Porque a casa de Jesus vai ser a casa de Zaqueu. Na casa de meu pai, disse Jesus, João capítulo 14, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor tem todo o interesse em não só mostrar a cada um de nós que Ele conhece o nosso nome, que Ele sabe das nossas intenções e que Ele tem suprimento para toda a nossa necessidade. Bendito seja o nome do Senhor. Que esse Deus que conhecemos e que pregamos, Ele se importa conosco e quer ir para a nossa casa. Ele quer um encontro mais pessoal, mais íntimo, mais solene, mais face a face, em que Ele possa dizer talvez muitas coisas que Ele não poderia dizer de público, mas agora Ele está dentro da nossa casa. Agora Ele pode falar de particularidades que dizem respeito a nós mesmos e que digam respeito a Ele também. E Ele provavelmente vai dizer algumas coisas que nós precisamos conhecer. Quando cantamos esse hino, 245, uma das estrofes diz: vem pecador chorando, uma coisa assim. Vem tuas culpas chorando. Ainda alguém esperando para Jesus encontrar, etc. E ele sabe que algumas pessoas que talvez não estejam tão interessadas em conhecê-lo, mas ele está interessado em se dar a conhecer a essas pessoas. No livro de Jeremias, capítulo 29, o Senhor Deus diz que eu serei achado de vós. Antes ele diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Então Deus é um Deus que se esconde, é um Deus que se oculta, mas Ele que se apresenta em momentos oportunos, em momentos especiais, para dizer uma palavra, para dar uma direção na nossa vida, e para dizer: eu tenho um lenço celestial para enxugar as suas lágrimas. Eu tenho um alento sem igual para acalentar, para dar firmeza, segurança ao seu coração. Eu tenho cura para a sua enfermidade. Eu tenho paz para a guerra que você está enfrentando, porque eu sou a paz.
Eu não só tenho paz, eu sou a paz. E Zaqueu, então, surpreso com aquelas primeiras palavras de Jesus, ele desceu correndo. Eu fico imaginando, né? Quase que ele talvez caiu ali, levasse uma queda, tão surpreso e tão feliz que ele ficou quando Jesus falou o seu nome. Há um hino que diz, irmãos, se não me engano é o 108 do Cantor Cristão: quando se fizer chamada, é esse mesmo, né? O Léo é o bambambam nos hinos do Cantor Cristão. Quando se fizer chamada, lá estarei. Os irmãos já imaginaram? Eu fico pensando na minha situação, quando o meu nome for lido lá, daquela relação enorme, quando chegar no P, eu vou ficar logo, chega logo no Paulo César, com Z, hein? Não é com S não, eu sou Paulo César velho, então tem que, e quando chegar então, chamando, quando o Senhor chamar, Paulo César Lopes, talvez outro nome, provavelmente. Você foi um servo muito fraquinho. Você não me honrou como eu queria, e eu te dei condições para fazer isso. Mas você me recebeu como seu Senhor e como seu Salvador. E em alguns momentos você foi uma testemunha séria, uma testemunha distinta, uma testemunha que me honrou com a sua vida. Então, entra no gozo, entra no meu gozo, entra no reino de Deus, e vem reinar com milhares e milhares de homens e mulheres, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, José, Paulo, tantos outros, Maria Madalena, Pedro, Tiago, enfim, tantos milhares e milhares. Venha formar no grande coral, que vai me render glórias e aleluias para todos sempre. Quando Zaqueu ouviu este nome, ele deve ter ficado muito feliz, deve ter sido tomado de uma comoção impressionante e maravilhosa ao mesmo tempo, e desceu e recebeu Jesus gostoso. Às vezes a gente recebe um abraço aqui que não é muito gostoso não, mas tem abraços aqui que quase quebra a nossa pá, né? Mas não é para fazer o mal, é para realmente, porque a alegria do irmão, da irmã em nos ver, a alegria de estar conosco neste culto. Nós somos um agora, há um só rebanho, um só pastor. Hoje nós temos muitos pastores e muitos rebanhos, mas haverá um só rebanho e um só pastor, e nós estamos nesse treinamento aqui, para que um dia nós sejamos um só rebanho, diante de um só pastor, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não era questão de Jesus, que ficou alegre com o chamamento de Zaqueu, de ir participar de uma boa refeição, ou de uma excelente acolhida. O que eu tenho na Bíblia é que Jesus gostava de se hospedar em Betânia, na casa de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Ele tinha prazer, talvez não fosse a melhor casa do ponto de vista de mobiliário, do ponto de vista de acomodações para o Senhor, mas o fato é que na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele pelo menos encontrava uma Maria que se inclinava aos seus pés e deixava tudo para depois, porque quando Jesus está, todas as coisas são supérfluas e passageiras. Jesus é o principal. Jesus precisa ser honrado, admirado, e diante dele, nossos joelhos devem se dobrar, e nossa língua deve confessar: ó Jesus, o Senhor é o meu Senhor. E Jesus não desconhece e nem foge da sua missão ao convidar Zaqueu para ir para a sua casa. Em João capítulo 1, versículos 12 e 13, João capítulo 1, versos 12 e 13, nós vemos assim: porém alguns creram nele
e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não só se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Essa nova criatura que Jesus gera a partir do nosso espírito, a partir do nosso coração, quando nós nos encontramos com Ele, não é algo da participação do homem e da mulher, que são usados por Deus para que venham os filhos, que nasçam os seus filhos. É a questão da carne. E ele estava falando, eu não estou falando desse nascimento. Para Nicodemos, ele disse, eu estou falando de um novo nascimento. É um novo nascimento que procede do Espírito, que vem de Deus e que entra em você, quando você diz, eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Aí você ganha então uma vida nova e você passa a ser uma nova pessoa, porque agora você está em Cristo. E em 2 Coríntios 5:17, nós lemos e você pode me ajudar. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas ou velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós vamos ver que na vida de Zaqueu realmente foi uma coisa maravilhosa, foi uma transformação, porque Zaqueu queria ver Jesus, e Jesus queria transformar Zaqueu. Provavelmente se existissem jornais naquele tempo, o jornal do dia seguinte talvez, um bom repórter, que tem aqueles furos de reportagem, né? Traria o quê? O superintendente dos fiscais romanos se converteu a uma nova religião. Ele agora não está mais. Ele conversou com um homem chamado Jesus. Jesus foi na casa dele, ele o recebeu lá, e ele disse mais: eu tenho alguma riqueza, eu tenho alguns bens, então eu vou dividir a metade dos meus bens com os pobres. E se por acaso eu tenho defraudado alguém, eu roubei de alguém, eu restituo 4 vezes mais. Juro, multa, correção monetária. Cadê a Marlene? Cadê os matemáticos aí? Que mais? Qual outro juro que teria aí? Juro, multa, correção monetária, que mais o quê? Ele queria clarificar o seu passado. Irmãos, quando nós recebemos Jesus, nós não temos prazer nenhum em dar prejuízo a ninguém. E se o fizemos algum dia, nós somos os primeiros a querer acertar as nossas contas. Em que eu fiquei devendo? Qual foi o prejuízo que eu te dei? Essa é a atitude da nova criatura. Ele quer acertar aquilo que passou. Aquilo que passou não é passado para ele, porque agora ele tem condições. Se ele tem condições, ele deve então se aproximar daquelas pessoas que foram prejudicadas por ele e deve deixar tudo claro. Na vida dos crentes, irmãos, embora nós sejamos tão pecadores, tão falhos, nós buscamos um viver que seja algo que fale da nossa experiência com Cristo. E nós queremos ter uma vida limpa diante de qualquer pessoa. Nós não queremos estar aqui no templo pregando, eu como pastor, ou outro irmão qualquer que não tenha a função de pastor, ou qualquer outro irmão que não pregue publicamente, mas é um membro do corpo de Cristo. O desejo do coração de cada um de nós é viver uma vida de realidade, uma vida de experiências novas a cada dia com o Senhor, e que mostre a nossa mensagem é falada através da nossa boca e através das nossas atitudes. E se eu quisesse desfilar aqui um grande número de irmãos, muitos viriam aqui para dar o seu testemunho, o que está acontecendo lá no seu trabalho, quais são talvez as promoções que ele perdeu, ou o que ele ganhou, por ele ser fiel ao nosso Deus. Irmãos, como é precioso, nós sabemos que nós somos chamados para um viver
autêntico. Sabemos que nem sempre somos autênticos. Hoje nós tivemos 2 irmãos falando de experiências práticas que aconteceram aqui nessas 4 paredes, em que eles experienciaram o perdão, em que eles experienciaram a alegria, o arrependimento, e não tiveram nenhuma vergonha de falar isso. Eu tive tal problema, tive tal falha, mas eu quero me redimir, eu quero me acertar. Eu estava, quando preparando essa mensagem, eu lembrei do hino 243, nós não vamos cantar, mas eu vou ler a primeira estrofe e o coro diz assim: ó, vinde ver Jesus, o Salvador, da morte eterna salva o pecador, a todo que confia em seu amor, sim, vida eterna dá. Agora o coro diz assim: gozo, paz, salvação, vida eterna dá. Luz, amor e perdão, vida eterna dá. A todo que confia em seu amor, sim, vida eterna dá. Então nós temos o quê? Gozo, paz, salvação, luz, amor, perdão. Será que nós precisamos de mais alguma coisa? E no fim vem a vida eterna, ou seja, uma vida que não tem fim. Então, irmãos, quando nós olhamos a experiência do servo de Deus, do passado e do presente, mas gostamos muito de lembrar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E era um homem feito da mesma massa que nós, e cometia erros hediondos, como nós também cometemos muitas vezes. E às vezes até escondemos, por algum tempo, esses erros que nós cometemos, essas falhas que nós tivemos. Mas um dia o Espírito Santo, como que bate em nós, acende aquela luz, e nós não podemos fugir dessa luz. Quando Jesus acende a sua luz, tudo fica claro, e ele sempre é uma luz acesa. E por isso nós podemos ver sempre com distinção, e saber o caminho que ele está nos conduzindo. Nós damos graças a Deus, porque nós temos, da parte de Deus, a oportunidade de chegar diante dos irmãos, diante da igreja, de olha, eu estou arrependido, eu cometi tal e tal pecado, eu fiz isso de ruim para você, para a igreja, para quem for, mas eu estou arrependido e quero que você me perdoe. Às vezes a gente fala assim, bem, já é a 3ª vez, hein? A 4ª não vou perdoar. Mas há irmãos que têm um coração mais alargado. É a 4ª vez, é a 5ª vez, é a 10ª vez? Não importa que vez, eu nem sei a ordem da vez. É como se tivesse acontecido a primeira vez. É assim que Deus nos trata, irmãos. Para nos dar a salvação, Ele nos perdoa, Ele risca Ele apaga todas as nossas transgressões. Mas quando nós cometemos qualquer deslize, como filhos de Deus, nós temos João capítulo 9, que nos convida, que nos ensina, que nos alenta com essa palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, tão somente o que devemos fazer com esses pecados? Confessá-los. Não tentar esconder, porque Deus sabe, eu escondo da esposa, eu escondo da igreja, eu escondo desse ou daquele irmão, daquela pessoa, do patrão, da patroa, enfim, eu posso esconder de quem eu quiser, mas o Espírito Santo está sempre me mostrando, olha, eu estou sabendo, eu estou vendo, você ainda não veio a mim, eu estou te buscando, você ainda não falou, eu quero que você, eu já sei que você pecou, assim como Adão, né, lá no Éden, depois do pecado, não é que Deus não soubesse onde Adão estava, que Adão ouviu a voz de Deus quando Deus disse, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, mas Adão é que precisava saber onde ele estava e o estrago que ele fez para a sua vida. Mas naquele momento, Deus o chamou com misericórdia e com amor, e tratou como um homem que ele criou para exercer domínio sobre todas as coisas, como está lá no livro
de Gênesis capítulo 1. E Adão prosseguiu a sua caminhada. Nós queremos, sim, irmãos, clarificar os nossos passados. Nós queremos colocar uma pedra no passado. Muitas vezes um passado que não recomenda. Um passado que nós mesmos dizemos, eu não tenho prazer nisso que eu fiz no passado. Eu não tenho alegria em contar essa experiência. Mas eu tenho prazer em contar, um dia Jesus me salvou. Um dia Ele me perdoou. Um dia Ele me conclamou. Ele disse, você pode me seguir. Você pode ser um seguidor meu. E então nós nos alegramos e ganhamos de graça o desejo de Deus de que nós prossigamos com Ele. Porque antes de nós querermos estar com o Senhor, Ele deseja estar conosco. Bendito seja o Senhor. Zaqueu queria vê-lo, Jesus queria transformá-lo. Zaqueu queria ver Jesus, Jesus queria transformar Zaqueu. E o que é que diz então, irmãos, os versículos 19:7, que nós lemos aqui, Lucas 19:7. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Todo mundo ali, aquelas pessoas, conheciam Zaqueu, sabiam que ele era um pecador. E como que Jesus, tão santo como é, tão maravilhoso como as pessoas dizem aí, foi se hospedar na casa deste homem? Tem tantas pessoas boas que ele podia ir para essas casas, que estão com as casas abertas, ele foi logo para a casa de Zaqueu. Irmãos, quando nós queremos seguir a Jesus, nós vamos encontrar também pessoas que quererão colocar obstáculos ao nosso seguir a Jesus e ao nosso servir a Jesus. Mas aqui eu não tinha dúvida nenhuma da decisão que ele havia tomado. Ele sabia que ele se converteu, ele sabia que ele era uma nova criatura, e ele tomou essa atitude seguinte. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação entrou neste lar. Hoje a salvação entrou nesta família. Agora, esta casa, este lar, essa família, tem um representante celestial aqui. E eu posso começar, através desse representante, a salvação de toda a família. E para concluir, nós verificaremos que a vontade de Deus não é só uma pessoa, mas é a família inteira. Em Atos capítulo 16, 14 e 15, Atos 16, 14 e 15, nós lemos essa maravilhosa experiência de Lídia. Diz assim, Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, onde eles pregavam o evangelho, e eles iam à beira do rio. Era um lugar que eles descobriram para oração, onde eles tinham, o melhor lugar para oração era ali, então eles iam para lá orar. Até que um dia apareceu, de vez em quando tinha uma moça lá, durante 3 dias, se não me engano, uma adivinha, né, uma pessoa possuída por espíritos de adivinhação, e com esse serviço, ou com esse desserviço, ela dava lucro aos seus patrões, e ela adivinhava, e ela vinha dizendo, esses homens aí que estão, Paulo e Silas, referindo-se a eles, eles são servos do Deus Altíssimo. E Paulo ouviu isso 3 dias, mas depois Paulo expulsou aquele demônio. Era um demônio que aquela moça tinha. Era um demônio que a possuía. Ela não estava exaltando o nome de Paulo. Ela não estava exaltando o serviço deles. Mas ela estava com espírito de adivinhação, quem sabe para trazer mais pessoas para o lado dos adivinhos. E Paulo expulsou aquele demônio. Ela não dava mais lucro a ninguém, e ele então passou a ser perseguido.
Mas numa das idas ali na beira do rio para orar, nós vemos no versículo 14 que diz assim: uma daquelas mulheres, outras mulheres iam ali orar também junto com eles, uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Então, daquele encontro ali, resultou na salvação de Lídia e da sua casa. Mais abaixo, no mesmo capítulo 16 de Atos, versículo 25 a 33, nós lemos assim: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo e Silas foram presos por causa desse fato, de terem expulsado o demônio de uma adivinhadora, e então eles foram considerados pessoas perigosas. Todo crente é perigoso para o inferno. Então foram presos e amarrados na prisão. Mais perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente o chão tremeu, tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram, e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isto, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Jesus entrou na casa de Zaqueu para salvar Zaqueu e para dizer a ele: você também, Zaqueu, é um filho de Abraão, ou seja, você é um filho da fé, porque você creu em mim, você me recebeu, você aceitou a minha proposta, e a minha proposta é esta: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a mensagem que o Senhor falou a Zaqueu. Esta é a mensagem que este púlpito tem pregado muitas vezes. Esta é a mensagem que você está ouvindo, talvez pela primeira vez, ou não sei qual é a ordem da vez que você está ouvindo. Mas uma coisa você tem que saber: esta noite o seu pranto pode ser estancado. Esta noite a sua luta, que vai continuar travada, mas agora você tem um parceiro que não dormita e nem dorme. O Senhor está sempre ao seu lado, estará sempre com você. Esta noite é uma noite que poderá mudar a sua história, porque você talvez veio aqui para ver Jesus, e Jesus se encontrou com você para transformar a sua vida. Aceite essa transformação e cante louvores ao Senhor, porque Ele ama você, e você, por amor a Ele, vai falar das alegrias que você sente com Ele e da grandeza da salvação que Deus nos dá através de Jesus Cristo, o nosso